Olá, início de ano e você quer mudar de hábito? Então vem com a gente. Está no ar o Educação. Minha convidada de hoje é a psicóloga Daniela Faerti. Muito prazer em recebê-la, Daniela. Muito bem-vinda. Prazer, Daniela. Que bom estar aqui falando desse assunto. Duas Danis vão ter muita história para contar. Com certeza, em dobro, né? Em dobro. Com certeza. Vamos começar. Eu gosto de começar sempre lá pela infância, porque ela fala muito da gente. Antes da gente entrar no assunto que o pessoal mais está ligado, que é a mudança de hábitos. Com certeza o pessoal quer ouvir muito a respeito disso. Mas você é de uma cidade, você é de Barbacena, de Minas Gerais. Como é que foi a sua Isso. criação, Dani? Na verdade, eu vim para o Rio com 4 anos, então eu acabei cariocando, por isso que eu não tenho tanto sotaque. Mas Uhum. eu tive uma criação que eu digo moderada, não tão rígida, também não tão passiva, liberal. Então, desde então, eu moro aqui no Rio com os meus pais e a minha irmã. E é interessante você falar dessa coisa do passado, que como a construção de hábitos vem desde a família, né? Alguns a Ah, gente constrói enquanto adulto, mas os mais enraizados muitas vezes vêm lá desde a nossa infância. E é por isso que algumas vezes a gente tem que olhar para isso também. Que uma entendi. coisa já interessante sobre mudança de hábito é que não necessariamente o que fez com que a gente começasse um mau hábito é o que mantém ele agora. E às vezes a gente já acaba mexendo numa coisa ou na outra. Um exemplo é a pessoa engordou, parou de fazer exercícios durante a gravidez, agora o filho já é adolescente e tal, a pessoa nunca mais retomou aquilo, ou seja, o que manteve ela fora não foi a mesma coisa o que manteve o mau hábito dela não foi a mesma coisa que introduziu o mau hábito, foi depois questão de trabalho, enfim, e outras questões. Então, isso já é uma dica aí para conhecer sobre o seu hábito. Entendi. E a partir daí trabalhar essa mudança. Isso, isso. Entender E cada como é pedacinho dele. e você teve uma criação muito disciplinada? Ou você tinha hora para fazer as coisas? Por exemplo, a minha criação foi assim: eu tinha hora para estudar, eu tinha hora para brincar, para ver desenho, para tirar uma sonequinha de tarde. Tinha, mas de uma forma mais flexível. Mas tinha a hora de chegar, de ver, de almoçar, de ver na época era Chaves, né? E, Aham. e Chaves, Chapolin, e depois dormir um pouquinho. Teve sim. Mas depois também que a gente não foi dando trabalho a minha irmã nesse quesito de estudos, minha mãe acabou ficando mais livre e a gente acabou ficando com modelos mais próprios também. Ah, ótimo, interessante, interessante. As pessoas brincam comigo, porque às vezes elas falam de desenho da minha época, da nossa época, que eu não Aham. conheço, porque eu tinha horário para ver o desenho. Então, Uhum. tinham desenhos que passavam em outros horários que eu simplesmente não conheço. A pessoa fala, você não conhece o desenho tal? Eu não via, porque não era o meu horário de assistir desenho. Eu tinha horário lá, tinha horário do Chaves, tinha horário do Pica-Pau, do Tom e Jerry, mas outros desenhos eu realmente não via. Acho muito interessante isso. Em geral, quem teve uma criação como a sua tende a ter uma facilidade maior de aderir e mudar hábitos na vida adulta, que exige mais disciplina. É uma Uhum. tendência, não sei se isso aconteceu com você, às vezes umas pessoas se rebelam, ficam justamente o contrário, né? Por tanto É, controle, eu me depende. revelo o contrário, eu me revelo o contrário. Eu, assim, não sou tão uma pessoa tão. Se eu me impuser, se eu falar para mim, não, eu vou colocar,
mas é mais difícil, assim, eu não sou uma pessoa que tem, eu conheço pessoas que têm disciplina para tudo, tem horário certinho para dormir, certinho para acordar, certinho para comer, entendeu? Uhum, Essa uhum. coisa de comer eu tive que mudar na minha vida, porque as pessoas que conviviam comigo falavam, vem cá, você não come não, porque eu não tinha horário assim para almoçar e às vezes almoçava muito tarde, porque me engajava em alguma coisa e aí acabava deixando de comer e tendo uma alimentação complicada por conta disso. E quem convivia comigo ficava assim, abismado. Como é que dá essa hora e você Passa não o comeu dia sem ainda? comer, né? É, eu não sei explicar muito bem isso, não, porque criada eu fui com disciplina. Mas às vezes é isso, às vezes a disciplina vem também num formato de controle, de uma rigidez, que na vida adulta, não necessariamente se a pessoa não se rebelou na adolescência, na vida adulta é muito difícil de manter Uhum, essa disciplina regrada, o próprio trabalho, às vezes, né, uhum. impede isso, os relacionamentos, né, como é que você, às vezes vai ter um aniversário, um jantar durante a semana, a vida adulta, ela fica mais complexa de ser tão delineada, assim. E você falou de trabalho, eu trabalhei um tempo, muito tempo como repórter, e a Uhum. gente tem horário mesmo, que você está na rua cobrindo uma matéria, fazendo um negócio, não tem como você parar para almoçar, porque o acidente, ou enfim, o evento, a notícia não vai parar, as pessoas não vão parar todas para você sair para almoçar. Então você tem que estar ali fazendo isso. Talvez tenha sido daí que rolou, né, que Essa, aconteceu a falta de disciplina em essa, comer, por essa exemplo. falta de disciplina em comer, mas é interessante o que você está falando, isso acabou sendo uma adaptação, porque quem tem uma rigidez muito grande sobre a hora de comer, no trabalho que você fazia, ficaria ansioso por estar Uhum. ali. Então, existe a disciplina e existe também os modelos adaptativos, que Eu me é isso que adaptei você está bem. falando. Ele começou num momento em que aquilo fazia sentido, mas agora você pode pegar o seu horário para comer e mesmo assim você não mudou esse hábito, aquilo que eu estava falando no início. Começou Exato. por uma necessidade de adaptação e que foi bem, e agora é um outro momento. Com relação ao horário de acordar também, às vezes eu entrava no trabalho 6 horas da manhã, às vezes era 2 da tarde, e às vezes eu não tinha hora para sair, eu já trabalhei 22 horas direto. Então, assim, de vir em Uhum. casa, só tomar um banho e voltar para a redação. Então, acho que isso também embaralhou lá, Com certeza, esses meus com anos de certeza. reportagem. Uhum, uhum. E É, o seu... aí, por favor, Oi? você ia falar alguma coisa? Não, não, e eu acho que é isso. O seu trabalho acabou moldando uma dificuldade de ter qualquer tipo de disciplina. Mas mesmo nesses modelos, há de se ter uma forma de mudança de hábito. É claro que é mais difícil. A gente vai falar do que dificulta, do que facilita, mas sempre tem um jeito para cada modelo. E nesse sentido, então, assim, você teve uma disciplina, mas não tão regrada. E quem era a figura na sua família, assim, forte, que você traz lembranças, que te influenciava mais? Acho que sobre isso minha mãe que cuidava mais da. Os dois são médicos, sempre trabalharam, mas dentro da perspectiva até machista, né? Minha mãe cuidava mais das filhas. E tem Então, assim, alguma coisa, tem algum hábito dela, alguma palavra que você traga até hoje? Um hábito acho dela, por exemplo, que outro dia eu peguei um hábito da minha avó que me criou, e eu me peguei com o mesmo hábito. E eu queria saber se você tem isso, se você já detectou isso em você. olha, eu acabei pegando, tal, me influenciando profissionalmente, né? Porque ela é psiquiatra, eu sou psicóloga, mas hábitos assim do dia a dia, acho que nós somos diferentes. Nós Uhum. somos Mas nem diferentes. nada assim em casa, por exemplo, que depois eu vou te dizer o que que me pegou. Não consigo lembrar agora alguma coisa específica que eu possa dizer isso é dela.
Tem coisas específicas do meu pai, né? De perder pequenas coisas, uma leve desatenção, isso de esquecer chave e tal, maus hábitos. Tem Aham. algumas coisas assim. Ah, tem um hábito que é interessante de estar sempre em casa sem estar com roupa rasgada, uma assim, estar sempre em casa arrumadinha, quase como se ela se comprasse roupa para ficar em casa, não uma roupa chique, mas não era Sim. porque se está em casa que tinha que botar aquelas blusas largadas ou alguma coisa assim. Isso acabou ficando. Legal, que aí dá para você descer, fazer alguma coisa, não tem que trocar de Isso, roupa para comprar um pão, por exemplo. isso. Eu vi um hábito assim muito interessante, mas eu acho que as mulheres não têm esse hábito. A minha avó tem Alzheimer, tem 101 anos, Nossa. e quando tiram a comida, o pratinho de comida dela, tem sempre um paninho, né, de prato, e ela com a mãozinha dela vai arrumando o paninho de prato. A gente acha muito interessante, né, como a pessoa tem um hábito e ela continua com aquele hábito. Você faz 101 anos. Aí eu até falo para as meninas: olha, deixa um paninho de prato embolado para ela exercitar a mente ali, Claro. tentar dobrar o pano. E eu tenho coisa com pano de prato, entendeu? Uhum, Se o pano de uhum. prato está virado em casa, está dobrado, está amassado, alguém pegou, fez alguma coisa, deixou um pano de prato ali. Isso é uma coisa que me incomoda, que eu pego o pano de prato e E dobro e coloco pendurado, e tem que estar penduradinho com um desenho, não sei o que, certinho. Eu tenho isso, entendeu? Com pano de mas prato. É muito interessante. é interessante porque não foi uma coisa que você foi lá e pensou, quero aprender a fazer isso. Foi automático. Eu acho É, que já até a gente pode ir falando do porquê que é tão difícil mudar hábitos, usando esse exemplo perfeito, né, da sua avó. Os hábitos, né, a gente tem um modelo de economia cerebral que eles precisam ser automatizados. Por exemplo, escovar os dentes, dirigir. Não dá para toda vez que a gente for escovar os dentes, a gente fazer como a gente faz com uma criança. Aí eu tenho que pegar a escova, eu tenho que fazer assim. Não, a gente faz já no automático, porque senão seria muita coisa para o nosso cérebro armazenar. Então, por isso que os maus hábitos, eles também ficam muito enraizados. E para a gente mudar isso, né, um exercício agora começa a escovar o dente na cozinha, sentada no chão. Você vai ver que é uma coisa super estranha. uhum, Então, para a gente mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar as conexões. E isso, as nossa, conexões que estão rígidas, né? Graças à neuroplasticidade, que é esse processo que a gente consegue alterar o que foi aprendido, a gente consegue fazer isso, mas é o contrário. É igual pegar uma bicicleta e começar a pedalar para trás. Né? Tem vários estudos, até experimentos sobre isso, como é complexo e difícil, isso porque está muito enraizado, assim como está na sua avó, isso de uma forma muito automática, mesmo que ela tenha perda da memória em alguns aspectos e outros sintomas, isso continua lá, ou seja, lá bem enraizado. que louco, que louco. Eu peguei também outras coisas, tipo, eu chego em casa, a gente não podia chegar, eu não podia chegar em casa e ir tirando mochila e tirando sapato, não. Ela falava direto para o quarto para já arrumar suas coisas, deixar sua mochila no lugar, seu sapato no lugar, sua roupa no lugar. Eu não consigo fazer diferente. E eu acho isso o Uhum. máximo. E aí, quando Sim. você vai casar, de repente você casa com uma pessoa que já chega tirando tudo, fala, não, olha só, minha avó me ensinou, isso eu já detectei. Minha avó me ensinou, e é legal porque você mantém as coisas arrumadas, entendeu? Não tinha Uhum. toque, mas tinha essa questão da arrumação, né, de manter sempre as coisas arrumadas, manter a casa limpa, limpar a casa todo dia. Tinha essa Uhum. questão. Eu não tenho essa questão de estar limpando a casa todo dia, até porque eu trabalho fora, então não tem como, é uma outra pegada. Mas eu Sem acho isso dúvida. legal em mim. Porque depois a casa fica toda desarrumada, você tem que arrumar, e você já chega da rua, já chega, bota suas coisas lá no lugar. Como é que foi, decidir fazer psicologia? Eu sei que tem uma história aí.
Ah, essa história é complexa, né? Porque na época, né, famílias mais tradicionais tinham muito aquele clichê do fazer medicina, engenharia ou direito. Hoje em dia é muito diferente disso. Uhum. Então, eu sempre quis fazer psicologia, só que na época eu estava no vestibular, aí acabou acontecendo uma pressão para eu fazer psiquiatria, só que eu não queria ser médica de jeito nenhum. E aí, sem muita opção, né, eu acabei entrando na faculdade de Direito. E aí, na época, era uma faculdade super disputada e tal, o que tornou o processo de sair mais difícil, mas é, eu tinha certeza, e depois, iniciando a faculdade também, mais certeza ainda. Eu lembro até de um discurso do meu professor de constitucional, que era o excelentíssimo Barroso, ministro atual, que ele Uhum. falava no final da aula dele, né, do curso dele, falava: não deixem, não passem a vida fazendo uma coisa que vocês não gostam, ou alguma coisa do tipo. Então, eu tive essa luta aí para entrar em psicologia, mas depois deu tudo certo, depois fluiu. Que Era. dica você dá para uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de ouvir muito os pais, né? Eu vou te dar um exemplo que eu vi ontem, né? Casamento às Cegas. Tem Uhum. esse, tem esse programa. Programa. E aí é interessante assistir, né? Como é que essas pessoas começam um relacionamento sem se ver, e depois, quando elas se veem, começam a conviver e tal. E aí foi muito louco, assim, porque tinha um casal que se dava super bem, todo o programa. E você tinha certeza, gente que estava assistindo, tinha certeza que o casal ia casar. E aí, mas a mãe do cara era contra, achava aquilo muito doido, experimento muito Uhum. louco, dizia que ele não devia casar agora, que ele estava no auge da vida dele, com acho que 25 ou 26 anos, que ele tinha muito que viver, não sei o que. Ela sempre foi meio contra. No dia do casamento, no dia, o cara estava vestido de terno, falou para a mãe: Não, eu vou casar. Vocês podem ter a opinião de vocês, mas a vida é minha, blá, blá, blá. Eu vou dizer sim para ela, blá, 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 blá. Quando chega no altar, o cara diz não. E assim, a gente, telespectador, fica assim, meu Deus, mas como pode? Aí depois ele entra até para se justificar, e aí Freud explica: não, não foi a minha mãe, não foi a minha mãe, não. Eu que não queria mesmo. Quem quiser achar que foi a minha mãe, que se dane, meio assim. Uhum. E aí você rompe isso, você vai, sucumbe, vamos dizer assim, me disse se eu estou errada, uma primeira vez indo lá para o direito, e aí um professor seu acaba te estimulando, né? Uhum. Você acaba ouvindo alguma coisa e aí você muda. Como é que a gente faz isso? Porque muita gente tem essa influência. Eu vi ontem num programa super recente, entendeu? De o pai e a mãe terem um peso enorme. Já tem, Enorme. né? Já tem, obviamente, já tem. Mas mesmo a pessoa adulta, já convicta do que quer, chegar É lá muito. e fazer o cara mudar de ideia, assim, de Sim. repente. O que eu acho que a principal e o melhor exemplo é que se você segue, né, naturalmente os desejos dos seus pais sem respeitar os seus, aos 40 você vai se arrepender. É que aos 20 e poucos é muito difícil você ir contra os desejos da sua família. Tem algo que a gente chama que é o dilema de lealdade. É um dilema do sistema familiar que é muito difícil a gente fazer algo que é muito diferente do que a nossa família deseja para a gente. É como Uhum. se a gente estivesse fazendo uma espécie de rompimento. Não é, mas é assim que aquela pessoa se sente naquele momento, como foi o caso, né? Se sentindo indo contra. E aí a pessoa tem que ter uma força interna muito grande para bancar isso. É uma força interna muito, muito grande para bancar
está frustrando os pais. Eu acho que essa é a dica, né? É você poder suportar, frustrar os seus pais. Se você está fazendo alguma coisa que você acha que é saudável para você, que é responsável, que não é, né, algo, né, que Nenhuma faça. loucura, Não tem nenhuma nada. loucura, isso, exatamente. Não tem nenhuma loucura, nada muito prejudicial para a sua saúde ou alguma coisa do tipo. É você suportar, tolerar, frustrar os seus pais. O que é duro, muito duro, É principalmente quando a gente tem uma muito. relação boa com os pais. É muito porque eles vêm com argumentos. Uhum. E aí eu queria essa dica sua. Você já falou algumas coisas, mas eu queria mais dicas em relação a isso, porque me espantou muito. Porque eles vêm com argumentos. Ela veio falando: você é lindo, você tem 26 anos, você tem uma vida toda pela frente. E ela falava: casamento é sério, casamento é sério, casamento é sério, sabe? Como se fosse uma coisa que o cara. Claro que a gente não casa pensando em separar, mas o cara vinha muito bem com a menina, então poderia dar certo. Tem gente que Claro. casa com, sei lá, 19 anos, 20 anos e fica. Eu conheço pessoas e ficam casadas muito tempo, Uhum. Uhum. né? Já acertam de primeira. Então, não se sabe, a gente nunca sabe, o futuro é incontrolável. E aí os pais chegam e ela falava: não, mas tudo bem, você quer escolher, você escolhe. Aí ela vinha: casamento é muito sério, casamento é muito sério. Tipo uma lavagem cerebral Porque mesmo. aí já vem um peso, né, de uma introdução de crenças de que, por exemplo, estão implícitos nisso, crenças do tipo, você não pode se separar. Se você casar, você não pode se separar. Então, acaba tornando aquilo mais pesado do que é na verdade. É claro, ninguém casa para se separar, mas esse discurso da mãe traz outras crenças. Então, assim, olha, se você fizer isso, você nunca vai poder se arrepender. E aí isso fica muito mais pesado do que vivenciar aquilo que está Qual acontecendo é a ali. dica, Daniela, Ó, para A, se libertar disso? A dica é suportar frustrar os pais mostrando saúde. Eu acho que isso é uma coisa interessante. É muito difícil os pais intervirem, por exemplo, sem ser voluntariamente, quando a pessoa está saudável, quando a pessoa está fazendo coisas saudáveis. Então, frustre os seus pais e se mantenha em algo saudável, por exemplo, se ele fosse casar, largar o trabalho, largar tudo, aí seria uma outra história. Ele poderia estar fazendo um movimento mais impulsivo, não. Agora você frustrar os seus pais e fazer coisas que são saudáveis e estando saudável, cuidando da sua saúde física, mental, você não tem por que ter esse peso. E, em geral, depois de um tempo, os pais tendem também a aceitar. É um movimento dos pais de tentar impedir, mas depois eles tendem a aceitar. Então, as dicas são essas, suportar, frustrar os seus pais e, ao mesmo tempo, se manter saudável, até para, olha, essa é minha escolha e eu estou saudável nela. Uhum. Eu ouço muita história, porque eu entrevisto muitos poetas, muitos Uhum. artistas, no geral. E eu ouço muitas histórias assim de pais que não concordavam e de gente que bancou, e aí depois os pais viram: caramba, que trabalho legal que você está fazendo, porque a Claro, artista claro. tem isso, essa coisa de você vai ganhar mal, você vai se Uhum. ferrar, a cultura não é tão assim, não é tão assado, você ganha dinheiro mesmo fazendo medicina, engenharia e tal. E as histórias são bem interessantes, assim, quando a Sim, pessoa. sim. Depois que tudo dá certo, digamos, os pais, eles, sendo pais também minimamente saudáveis, eles vão aplaudir, vão curtir, vão vibrar, mas eles estão ali ainda porque os pais têm dificuldade também de sair do papel de serem pais que mandam na vida do filho, mandam na escola que estudam, mandam no curso que vão fazer. Então, também é um momento em que o jovem está procurando, entrando em contato com os próprios desejos, a própria personalidade, e os pais ainda com essa dificuldade de não mandar
e não fazia as escolhas para os filhos que eles faziam até então. Sim. Você trabalha com terapia cognitiva, eu queria que você explicasse o que que é isso, antes da Tá, gente continuar. tá. Então, a terapia cognitiva, a gente nela, a gente acredita que os comportamentos, os pensamentos, as emoções, elas estão completamente interligadas, né? São dois pontos principais da terapia cognitiva. Como a gente se comporta não é só um ato, uma ação, tem um pensamento, tem uma emoção envolvido nisso. E outra coisa é que a gente também acredita que boa parte do sofrimento humano tem a ver com a forma em que a gente interpreta o mundo e as situações, tem a ver com a nossa lente, o desenvolvimento da nossa lente. Ou seja, as crenças que nós fomos criando, elas organizam como a gente enxerga e lida com o mundo. Então, a gente mexe nesses dois pontos, interligando, né, o nosso mental com o nosso sentir e a nossa ação, o nosso comportamento, e também vendo o que, que a gente tem de crenças que a pessoa construiu a partir de uma disfuncionalidade da própria família, a partir de uma situação de desamparo e abandono e coisas do tipo, mas que não cabem mais para hoje em dia e estão prejudicando ela. Como é que quebra isso? Por exemplo, uma pessoa que tem crença de desamparo, de abandono, que são palavras muito fortes que você disse. Como é que você Uhum. corta, você quebra isso? A gente vai modelando a pessoa primeiro para vivenciar aquela emoção num ambiente seguro, de uma forma que ela entenda que hoje, enquanto adulta, né, falando no caso do tratamento de adultos, hoje, enquanto adulto, tudo aquilo que aconteceu com ela seria diferente, porque essa pessoa, hoje em dia, ela é capaz de sobreviver. Hum. Sobreviver sem as figuras que desampararam e outras questões, né? Que ela é capaz de encontrar pessoas também que vivem e se relacionam de uma forma diferente, porque às vezes se a pessoa não trata isso está muito inconsciente, quando vê a pessoa só está repetindo padrões e se foi um clichê, mas que acontece muito, abandonado pelo pai, acaba é, é, fazendo ligações amorosas com pessoas que têm uma tendência a abandonar. Ou se dentro do casamento dos pais tinha traição, a pessoa acaba interpretando, criando uma crença de que todas as pessoas traem. Então, são crenças que as pessoas vão desenvolvendo e que elas precisam ir sendo flexibilizadas, enxergando de uma forma diferente, como se a gente desse um novo olhar. A gente tem um óculos que enxerga através dessas crenças e a gente vai vendo de formas diferentes. Até no próprio processo de mudança de hábito em si, isso é muito importante, né? A gente pode falar de criação de metas e de várias questões mais sobre as ações, mas crenças do tipo, se eu não conseguir malhar 5 vezes por semana, eu não vou emagrecer, ou só as pessoas só conseguem parar de fumar se for de uma vez, e não num processo de diminuição. A gente vai criando crenças que, que acabam impedindo o nosso processo de mudança de hábito também. Entendi. Vamos falar de uma coisa, frustração, né, na mudança de hábitos, que eu já passei, enfim, com dietas e vários outros pontos, parar de fumar, enfim. E aí eu sei que dá, porque eu já passei, é, uma frustração, tipo, segunda-feira eu não, a partir de segunda-feira eu não vou mais comer doce, ou eu não vou, não é nem o meu caso, porque eu não sou muito fã de Uhum. doce, eu gosto, mas não sou aquela pessoa que tem que ficar comendo doce. Segunda-feira, ou a pessoa, sei lá, que aí beber eu já acho que também é um hábito, né? Ou segunda-feira eu vou parar de beber, porque eu já vi que beber engorda. E aí, no próximo fim de semana, não vou beber, ou qualquer coisa. E aí a pessoa naquela segunda não consegue, aí sente aquela sensação de derrota.
né? Aí na outra segunda a pessoa se promete a mesma coisa, é aquela sensação de derrota, que vai te deixando frustrado, que vai te deixando frustrado. Aí de repente você vê alguém que conseguiu. Você fala assim, pô, a pessoa conseguiu e eu não consegui, por que que eu não consigo? E aí vai te dando uma sensação de derrota. Como lidar com essa sensação? É, Quando você. Porque geralmente acontece. Quando você vai mudar de hábito, claro, geralmente acontece, né? Ou até claro. recaída. Você vai As na segunda-feira, tentativas, conseguiu, na sim, outra, conseguiu, e na outra, sim. comi aquele negócio que não podia. Sem dúvida, as recaídas, elas, a gente, primeiro que a gente naturaliza elas dentro do processo de mudança, mas o que você está trazendo também são de tentativas repetitivas frustrantes. A pessoa Hum, tenta e não consegue. A gente, para além da frustração, a gente tem que olhar como é que foi a preparação e o plano de ação daquela pessoa para o processo, assim, parar de beber, tá? Mas o que que eu vou fazer no lugar? Ou a questão da comida, eu tenho que organizar alguma alimentação, ou do cigarro, o que que eu vou substituir, para quem eu vou ligar, o que que eu vou fazer se eu me sentir muito ansiosa. Então, assim, a pessoa primeiro é importante que ela tenha um plano de ação, que isso ajuda ela no processo de mudança. Mesmo se tendo um plano de ação, às vezes a pessoa se frustra, mas eu digo assim, só se frustra quem participa do processo. Eu digo saudade é um sentimento que só tem quem ama. Então, e se frustrar é só quem tenta. O que é interessante é que o que os estudos mostram é que a cada tentativa você chega mais próximo de, da mudança. Então, é muito importante que essa pessoa consiga ver essas frustrações de tentativas como um degrauzinho hum. do processo de mudança, e não algo que baixe a confiança, e ela vai vendo que cada vez mais ela não vai conseguir é, fazer isso. Então, cada vez que tiver uma frustração nesse sentido, da próxima vez, o que que eu posso fazer diferente? Ou não, fiz tudo certinho, mas não deu essa semana. O que está acontecendo? Estou me sentindo muito ansiosa, eu sinto um vazio. Então, é muito importante esse mapa, né, do que acontece quando você tira ou quando você tenta trocar um hábito. Entendi. Essa coisa de muito ansiosa, vazio, alguma coisa que te prende, não consegue, você não consegue fazer. Você tem dicas para isso? Não consegue fazer para. Por Porque exemplo, fica. você marcou de, sei lá, é, escrever alguma coisa, parar de fumar, parar de comer muito, e você, de repente, você tem alguma coisa que você trava, você simplesmente trava. Uhum. Tá, tá. A gente tem que entender por que que essa pessoa está travando. Isso é um processo também, mas se a pessoa às vezes não quiser adentrar nesse aprofundamento, que exige um aprofundamento Sim. emocional, é saber que tipo de recurso a mais eu posso colocar para me ajudar. Por exemplo, medicação. Será que eu Uhum. posso recorrer a uma medicação? Claro que indo ao médico prescrito ou coisas do tipo. Será que eu posso usar algum outro tipo de suporte que possa me ajudar? O que que eu posso implementar? Ah, está difícil de fazer comida, então vou comprar uns congelados. O que que eu posso implementar como recursos de ajuda? Isso é Ó, importante de para. repente, por exemplo, num ambiente de que você tem que realizar um trabalho, colocar um incenso, uma coisa que te facilite, pode ser assim, alguma coisa, de repente um cheiro, né? Coisa Pode, que deixe um você pode, ambiente arrumado, sim, organizado. sim. Boa parte das pessoas produz melhor em ambientes mais arrumados, organizados,
mas tem pessoas que têm um outro modelo. Uma peculiaridade da mudança de hábito é que a gente tem nos estudos aquilo que mais funciona, mas a gente sabe que cada indivíduo é diferente. Então, isso Uhum. é também um processo muito individual, que a gente tem que ter em mente que com uma pessoa vai ser de um jeito, com a amiga vai ser de outro, uma talvez vai precisar de mais recursos, outra mais tempo, outras demoram para engatar, mas quando engatam vão. Então, tem várias questões nesse sentido. Hoje em dia, a gente não usa muito mais sobre a questão da motivação. Uma coisa é a pessoa ter um desejo de mudar de hábito, mas a pessoa que é o resultado da mudança de hábito, ela não quer, em geral, o processo da Sim. mudança de hábito. O Então, que que é importante entender nesse processo, Daniela? tá. O que é importante entender desse processo é que ele vai ser um processo de privação, ele vai ser um processo em que você vai precisar ter energia de freio, que seja para Que é parar isso? de ser Ah, tá. agressivo com o seu chefe ou alguma coisa do tipo, falar de uma forma diferente, ele vai ser um processo que traz chatices. Ele vai ser Não um é um processo processo assim. Ah, é um processo alegre, eu não... vai ser confortável. Porque todo isso, mundo, né? Você tem que exatamente. ter Então a pessoa fica em disposição. busca, isso, a pessoa fica em busca, isso é muito comum, principalmente na parte alimentar. A pessoa fica em busca de um processo confortável de mudança de hábito, mas como tem toda aquela parte cerebral que a gente falou, que acaba sendo uma mudança química, estrutural e funcional do nosso cérebro, isso é muito forte, né? Sobre as conexões. A pessoa vai precisar entender que ela vai ter que administrar o desconforto, Uhum. administrar o desconforto, suportar o desconforto, saber que esse desconforto é passageiro e muitas vezes utilizar outros recursos para lidar com esses desconfortos. Muitas vezes ir para um plano mental, que a gente chama, né, de começar a enxergar as coisas de uma forma diferente também. E uma coisa muito interessante sobre mudança de hábito, mudança de comportamento em geral, que nem é muito falado, é que as pessoas em geral, elas acham que elas têm que mudar o hábito por aquilo que é o principal para a maior parte das pessoas. Por exemplo, parar de fumar tem que ser importante para a saúde. Uhum. Pode ser que para aquela pessoa parar de fumar seja muito mais algo que ela queira provar para ela que ela consegue do que exatamente uma questão de saúde. Então, a gente entrar em contato com os nossos reais desejos, mesmo que não sejam os mais bonitos ou os que deveriam ser, dentro de mudança de hábito, pode ajudar a gente a isso. Não, eu quero isso para provar que eu consigo. Ah, eu quero isso não é pela saúde, é porque eu quero ter um corpo bonito. Então, isso é uma coisa eu quero isso para conseguir manter o meu trabalho. Então, não é só aquela coisa, não, eu quero isso porque eu deveria ser assim, ou porque todos sabem que para a saúde as coisas deveriam ser dessa forma. Entende o que eu estou falando? A pessoa entrar com aquilo que ela entrar em contato com aquilo que ela não conta para ninguém. E aí, Mais ao ou entrar menos em isso. contato com isso, por exemplo, você quer parar de fumar, mas não é porque é para a saúde. É porque você quer, de repente, não ir tanto ao dentista para limpar os dentes, ou porque você não quer ficar com cheiro, ou qualquer coisa que não seja um motivo que eu acho que é um motivo certo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, Exatamente. errado é um conceito, são conceitos muito delicados.
Uhum. Mas assim, que é um motivo bacana, que é pela saúde, a pessoa está pensando em outra coisa que, de repente, você olha, pô, nada a ver, assim, não tem muito. Ou que motivo fútil, né? Ou alguma É, coisa e assim. aí ela entra Mas em contato com isso. Como é que é esse processo? O que que ela percebe isso? Ela consegue perceber isso? ela consegue perceber isso. Então, isso já é um bom caminho. E ela se conectar com isso, ela não precisa ficar falando para as pessoas que vai parar de fumar por conta do dentista ou por conta do cheiro. Isso não, a pessoa não precisa dividir. Mas ela pode ficar tranquila em se conectar com isso. Não quero mais ter esse cheiro. Não quero mais viver no dentista. Porque senão, sempre que a pessoa vai mudar um hábito, principalmente um hábito não saudável, ela logo conecta essa questão da saúde, ou vai morrer, ou alguma coisa do tipo. E às vezes o que está incomodando mais ela dentro dela ali é outra coisa. Então, essa conexão é muito importante da pessoa entrar em contato. E a partir daí, o mesmo processo do plano de ação, das tentativas, dos recursos de ajuda, e por aí vai. Ah, quais são as pessoas que procuram, assim, não as pessoas que procuram, mas quais as mudanças de hábito que as pessoas mais solicitam para você no seu trabalho? Hoje Se em pudesse dia, elementar. emagrecimento, diminuição de pornografia tem sido um hábito muito comum e exagerado, em geral, hábitos que têm uma tendência nociva no caso do exagero, compras também, a Uhum. diminuição de compras, esses são os mais comuns, eu diria, e também de explosividade, diminuir o comportamento de explosividade. O pessoal anda muito pressionado, né? O dia a dia e tal. Uhum. Agora você falou pornografia, que é algo que sai nos jornais, notícias, de repente até, né, pessoas vendo menores, enfim. Geralmente, o que que motiva isso? Uma pessoa consumir muito pornografia, por exemplo? A gente não considera o consumo de pornografia algo não saudável, a gente considera o excesso, né, O excesso, estou falando sempre o de excesso. excesso é porque, assim como um doce ou coisas do tipo, quaisquer coisas que liberam muita dopamina no nosso cérebro, tem uma tendência adictiva, ou seja, viciante, compulsiva. Então, esses pools que a gente chama de dopamina, que o cigarro dá, né, que questões que a pornografia dá e coisas do tipo, elas têm esse potencial adictivo que acaba virando uma compulsão. Aí o que acontece? Dopamina é uma sensação de prazer ou de bem-estar, não precisa nem ser de grande prazer, bem-estar. Aí a pessoa começa a ter problemas no trabalho, ou está numa semana mais melancólica, ou alguma coisa do tipo, aí começa a usar muito mais aquele recurso acessível de bem-estar, que no caso é não saudável. E aí entra a pornografia, o cigarro, a compra, o que for, que para cada um vai liberar dopamina. Então, por isso que isso tem que ser feito com cuidado, limitação e o exagero pela acessibilidade também, né? O uso da Tudo internet, né? Pessoas que não conseguem largar o celular. isso também um hábito que tem sido muito comum. Então, são coisas que a pessoa, porque é isso, na mudança de hábito, a pessoa vai ter que se policiar para não pegar o celular o tempo todo, mas que horas eu vou olhar. Então, tem um desgaste de energia. Ah, uma coisa muito importante sobre essa questão da energia é que todos nós só temos 100% de energia, todo mundo só tem 100. Para o processo de mudança de hábito, em geral, a gente gasta um pouco de energia, principalmente a energia de freio e de esforço, para não fazer aquilo que a gente não quer fazer ou para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer.
Então, às vezes, a pessoa vai mexer só no hábito, mas às vezes ela tem que mexer na estrutura toda, como, por exemplo, diminuir um pouquinho a carga de trabalho, para ter um pouco mais dessa energia de freio. Todos os estudos mostram que a gente tem menos freio à noite, por exemplo, para tudo. Para reuniões de trabalho, as pessoas colocam para de manhã, porque de noite as pessoas cansadas, elas têm menos freio. Por isso que é comum Então, de ocorrer de noite, por noite. exemplo, comer mais, fumar mais, tá mais no celular. Isso, que já é a hora que a pessoa está cansada, e aí ela quer só alguma coisa que gere bem-estar e não o esforço da mudança de hábito. Então, muitas vezes a pessoa tem que mexer um pouco na vida dela, às vezes limitar um pouco a vida social, e fazer algumas limitações para que esse hábito possa ser inserido. E é isso que as pessoas, muitas vezes, a pessoa que tenta, ela tenta só no hábito em si, focando nele, quando na verdade a gente tem ao redor dele uma série de coisas que são que fazem parte do processo de mudança também. Eu vou dar o exemplo, né? Você trabalha muito, 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 chega em casa super cansado, aí, pô, você chega, ai, já tá sem energia, vou comer o mundo porque eu mereço, porque eu trabalhei pra caramba. Ou Ou, vou para academia, são sim, coisas. academia também, porque é bom a gente falar que, às vezes, o que parece um bom hábito não é, né? A gente que se arrebenta na academia, no pegar peso, isso também é considerado um Também é mau um hábito, excesso, é um né? mau hábito, é um mau hábito. Uhum. Porque Interessante essa você questão falar. também pode gerar uma compulsão. Exatamente. Todas as coisas que você falou foram interessantes, mas me chamaram muita atenção duas coisas. É, uma, você falar que a frustração ela é um degrau e não uma regressão. E Uhum. outra, essa questão da energia, de saber que é tudo, não é só aquele foco. Então, você precisa ter energia para frear. Isso acho que é muito interessante ressaltar aí para a galera que está assistindo a gente. Sim, sim, são coisas que a gente fala pouco, né? Normalmente a gente vê dicas de mudança de hábito, mas a gente não pensa que nessa mudança de hábito a gente precisa dessa neuroplasticidade que precisa de energia. Então, se a gente desgasta a nossa energia com 100% da nossa energia, não vai sobrar. E por incrível que pareça, modificar o ao redor dos hábitos para mudar o hábito, eu costumo ver que é uma das maiores dificuldades, porque a Hum. pessoa ela insiste que ela quer mudar só o hábito em si, e não o Ela redor não dele. vê o todo, né? Só vê. Ela fica irritada de perder, de ter essa privação. Ah, então uma pessoa que está em emagrecimento tem que ir menos em restaurante, mas a família vive em restaurante, os amigos vivem em restaurante, e aí a pessoa não quer aceitar que ela tem que ir menos em restaurante. Não é nem sobre a comida. Ela vai lá no restaurante, ela pode até conseguir lá não comer, mas de qualquer forma ela ficou exposta a muita comida e no dia seguinte ela vai estar comendo mais sem perceber. Então, essas privações ao redor, do entorno da mudança de hábito, é algo muito importante, mas é algo que a pessoa, em geral, tem dificuldade de aceitar. Então, você está falando para mim, por exemplo, uma pessoa que tem amigos que só fazem aquilo, só malham, não sei o quê, só se encontram para malhar, e é sempre esse o mote, fazer trilha, malhar, não sei o quê, pegar peso, fazer. Elas têm que se privar um pouco dessa convivência com esses amigos, de repente até mudar um pouco o grupo, as relações. Chega aí, pode chegar aí. Pode chegar aí se esses hábitos dos amigos atrapalharem a mudança de hábito em questão. Porque às vezes os hábitos dos amigos ajudam, mas a mudança, do entorno, ela precisa acontecer em prol do comportamento em si. Tem que ter um significado.
Por que deixar os amigos que só fazem essas coisas de malhação e natureza? Porque você acaba ficando muito obsessiva com o seu corpo, alguma coisa assim, a mudança de comportamento. Porque às vezes até o grupo fala, pô, vamos embora, ou pô, vamos fazer, ou, né? Vamos no Sim, rodízio de pizza, vamos sim, E aí é doloroso, você já está freando, vai para o rodízio de pizza, e sim, a sim, galera só se encontra fim de semana para churrasco, rodízio isso, de pizza. bebida também, né? Uma coisa muito complexa. Aí olha só que complexo. A pessoa, além de ter que dizer não para o hábito, ela tem que dizer outro não, que é um não social, que é o Uhum. não de uma programação divertida, Qual a que é o dica que você dá? isso você pode tentar substituir, mas provavelmente vale mais a pena a aceitação da privação temporária em pró do que você vai ganhar com isso. Você pode até tentar substituir por outros programas, começar a assistir, para quem saía muito, começar a tentar assistir série e coisas do tipo, mas não tem a expectativa de que vai ser tão prazeroso. Eu acho que isso também, de aceitar que é um momento, que é um processo, depois para a manutenção do hábito já é um pouco diferente, e que nesse processo a privação ela ocorre em várias esferas, né? A gente já está que a gente já Que está não no finalzinho e eu queria fazer uma. Mas pode finalizar, pode não finalizar. isso que a privação acaba sendo em várias esferas e não muitas vezes o sucesso da mudança de hábito está numa privação em várias esferas e não só no hábito em si. A gente falou de frustração para iniciar alguma coisa, mas eu acho importante falar rapidamente também sobre a recaída. O que a recaída significa? Porque às vezes a pessoa fala, recaída, joguei no lixo tudo que eu já fiz. Primeiro pensamento é, caramba, joguei no lixo tudo que eu já fiz. Um mês que eu estava sem isso, sem aquilo, joguei fora. Como é que deve ser o pensamento dessa pessoa? Que dica você daria? Pensamento é naturalizar, claro que dependendo da frequência, o que a gente chama de lapso é quando é um pequeno comportamento, ou seja, foi um dia, e não uma recaída que foi do processo todo. Que a pessoa tente não transformar os lapsos em uma recaída, mas que cada recaída seja uma chance de aprendizado do que deu errado para uma próxima vez a pessoa fazer de novo. E pode não ter dado nada errado, e fez parte ali do movimento, e a pessoa vai adentrar de novo na roda. A gente, né, diz que tem uma roda de mudança e que às vezes tem ali uma recaída e é só a pessoa voltar para a roda. E é Não natural, é normal. é natural, mas ela precisa ter uma frequência diminuída para que a pessoa, se ela naturalizar demais a recaída, quando ela vê, ela tem uma diminuição do comportamento, mas está sempre recaindo. Então, é uma naturalização de que ela faz parte do processo, mas que é para ela ser exceção. E detectar qual foi o gatilho, né? De repente foi um Isso, gatilho ali, por exemplo, isso, parar de fumar, ela bebeu. É difícil, isso. né? Ou aprendizado, foi um gatilho comportamental, bebida, ou se estressou com o marido, ou teve tarefas demais para fazer, ou seja, cansaço, exaustão, estressores, né, que a gente não tem como fugir, são boa parte fazem boa parte dos gatilhos de recaída. E para finalizar, mais duas perguntas. Você falou em dopamina, que a pessoa consome aquilo para ter dopamina, blá, 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 blá. Durante esse processo, ela vai ter menos dose do que ela está acostumada. Quando o processo finaliza, né, quando você, estou livre, para a pessoa, só para dar um incentivo para o pessoal que está assistindo, quando o processo finaliza, ela vai ter a dopaminazinha dela tranquila de novo, vai Ela estar vai ter, ela, bacana.
Ela vai ter, mas vai ser num processo diferente. Ela vai ter mais a serotonina, porque ela vai entrar num processo de satisfação e reforço dela ter conseguido aquilo. Ela não vai ter aqueles picos de dopamina que acabam sendo os comportamentos mais nocivos que ela tem. Mas por que as pessoas se mantêm em mudanças de hábito? Porque elas veem naquilo uma grande satisfação, um poder. Eu digo, mudança de hábito é poder. As pessoas que conseguem, elas sentem isso. Nossa, que poder! Se sentem poderosos e poderosos e poderosas, né? Então, eu acho que isso acaba gerando um grau de satisfação que faz com que ela mantenha esse processo, mas não dopamina da mesma forma. Eu acho que o organismo também muda, né? Acaba produzindo dopamina, enfim, por meio de da vida dela, de outros Isso, de hábitos. outros hábitos, vai produzindo satisfação por outras vertentes, por outras vias. Sim. Então, acho que tem porque a pessoa apesar da pessoa ter muito dopamina no mau hábito, ela está sempre também chateada porque não está conseguindo, ou chateada pelo que o resultado daquilo está trazendo para ela, para o casamento dela, ou para a autoestima dela. Então, tem um sofrimento. E quando a pessoa consegue isso, ela vai para um outro espaço de satisfação, Realização. realização, confiança, até para outras Perfeito. mudanças, né? Tem gente que vai fazer uma mudança de hábito e quando vê, se sente capaz daqui a pouco de abrir a própria empresa. Tem muitas coisas Sim, envolvidas para nesse inspirar processo. pessoas. E aí, para terminar, Daniela, eu queria que você deixasse aí um recadinho para o pessoal que assistiu a gente até agora, que estava na expectativa aí de ouvir essas riquíssimas dicas que você deu, para a gente encerrar o programa assim. Eu acho que o que fica duas palavras que a gente acabou não usando, o processo de mudança ele requer paciência, que é uma coisa que a gente que está em falta hoje em dia. Então, paciência consigo mesmo, paciência com o processo, porque às vezes vão precisar de tentativas diferentes. Então, fica com essa dica da paciência de suportar o desconforto, de não estar mais fazendo aquele hábito que você gostava, mas que era nocivo. Então, acho que essa aqui fica como uma dica. E está sempre com planos de ação, ou tentando modificar, ou acessando recursos de ajuda sempre que possível. Perfeito. Daniela, muito obrigada pela entrevista, foi riquíssimo. Eu acho que muita gente aí vai pegar várias Ai, dicas que você tomara. deu ao longo do programa. Tinha mais tantas e tantas perguntas para te fazer, mas a gente infelizmente tem um tempo. Eu vou pedir para você Uhum. esperar um pouquinho, que eu vou me despedir do público e já volto para conversar com você. Tá ótimo. Obrigada, foi um prazer. Tchau, pessoal. Espero que consigam usar. Prazer foi nosso. E para você que ficou com a gente até agora, um beijo grande, saúde, saúde e até semana que vem, no mesmo horário, aqui na TV Alerj.